Olá a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Maurício e eu estou aqui hoje com vocês para dar continuidade ao tema sequências, começando hoje o tema progressão aritmética. Trouxe um exemplo para a gente, vamos dar uma lida. Um atleta caminhou 3.000 metros na primeira semana do ano e aumentou 400 metros a cada semana, até a 10ª. Quanto ele caminhou na sexta semana? Bom, até puxando um gancho da aula passada, eu posso tentar criar alguma sequência numérica aqui que me liste semana a semana quanto foi o total caminhado. Vamos seguir esse raciocínio então. Na primeira semana, o total caminhado foi 3.000 metros e houve esse aumento mensal, esse aumento semanal de 400 metros. Então, da primeira para a segunda semana, aumentou 400, então o total caminhado foi 3.400 na segunda. Da segunda para a terceira semana, houve o mesmo aumento, mais 400 metros. Então, o total que o atleta caminhou foi 3.800. Isso na terceira semana. Continuando, mais 400 metros, totalizando 3.800 mais 400, 4.200. Na quarta semana, mais 400, daria 4.600 na quinta, 4.600. E, finalmente, na semana desejada, o total caminhado foi mais 400 metros aqui, 5.000 metros. Então, minha resposta do problema está aqui, 5.000 metros. Lembrando que essa sequência ainda continuaria mais um pouquinho, terminando no 10º termo, uma vez que ele repetiu esse procedimento por 10 semanas. Bom, um problema fácil, você pode listar na mão. Agora, caso a pergunta fosse para a 20ª semana, isso teria dado um trabalhinho para a gente. A gente poderia ter seguido um segundo raciocínio. Acompanhe aqui comigo. Da primeira semana para a sexta semana, quantas semanas se passaram? Bom, da primeira para a sexta, 5 semanas, né? Então, daqui para cá, foram mais 5 semanas. E como cada semana houve esse aumento de 400 metros, o total caminhado na sexta semana foi 3.000 metros que ele caminhou na primeira semana, mais 5 aumentos de 400 metros. Essa continha vai dar 3.000 metros mais 2.000, totalizando os mesmos 5.000 metros que a gente já tinha calculado anteriormente. Então, o primeiro raciocínio para números pequenos a gente pode continuar usando, mas para números maiores, o segundo raciocínio seria mais viável. Bom, uma vez que a gente vê esse exemplo numérico, a gente pode partir para a definição formal do que é uma progressão aritmética. Bom, a definição de progressão aritmética é essa. Uma progressão aritmética, também conhecido como PA, é uma sequência em que a diferença entre cada termo a partir do segundo e o seu anterior é constante. Então, vamos trazer aquele exemplo anterior para cá. Bom, o atleta tinha caminhado 3.000 metros, depois ele tinha aumentado 400, foi para 3.400, e a sequência a gente obteve sempre aumentando 400 a cada termo. Então, 3.800, 4.200, 4.600, 5.000 e assim sucessivamente. Vou supor que essa sequência é infinita, tá bom? Só para o nosso exemplo aqui. Bom, nessa sequência, o aumento do primeiro para o segundo é 400. Também poderia falar isso da seguinte maneira. A diferença do segundo para o primeiro é 400. E essa diferença é sempre a mesma, de qualquer termo para o seu anterior. Sempre a partir do segundo. Se eu começasse do primeiro, não teria um termo aqui antes, né? Bom, como essa nossa sequência numérica obedece a esse critério, isso configura uma progressão aritmética, ou simplesmente uma PA. Esse número 400 recebe um nome especial. É a razão da progressão, ou razão da PA. A razão da PA, nesse nosso exemplo, geralmente a gente usa a letra R, mas isso não é uma obrigação. O R aqui vale 400.
Então, para obter a razão, basta você pegar qualquer termo que você queira e subtrair o anterior. Lembrando que você só não pode pegar o primeiro, por razões óbvias. Bom, um outro exemplo de PA, vou até colocar aqui para você, ó. 7, 2, menos 3. Né? Como é que eu estou construindo essa progressão? Né? Eu estou partindo do 7 e estou sempre subtraindo menos 5. Tá? Então daqui eu subtraí 5, subtraí 5 de novo, vou subtrair 5 mais uma vez. Eu já te deixo aqui, já te antecipo que eu vou continuar fazendo isso indefinidamente. Então vai aqui para o menos 13 e assim vai. Como eu estou sempre acrescentando o mesmo número, que nesse caso é um número negativo, isso também configura uma progressão aritmética. Só que nesse caso, a nossa razão não é um número positivo. Eu estou sempre somando menos 5. Ou simplesmente subtraindo 5, né? Bom, então isso também é uma progressão aritmética. Só que nesse caso a nossa razão vale menos 5. E aqui tem a primeira observação importante, né? Sempre que a sua razão for um número negativo, você vai ter uma progressão aritmética decrescente. E quando a sua razão for um número positivo, você vai ter uma progressão aritmética crescente. Também existiria o caso em que a razão vale zero, mas esse daqui não é um caso que tem muita aplicação, mas aí não seria nem crescente nem decrescente. Né? Então, basicamente é isso. Razão positiva, PA crescente, razão negativa, PA decrescente. Bom, falando um pouquinho disso daqui, a gente pode partir para o que seria o termo geral da sequência ou a lei de formação da progressão aritmética. Bom, agora vamos analisar como é que funciona a lei de formação das PAs. Tenho aqui um exemplo numérico de uma PA, começando pelo 5, 8, 11, 14. Então, eu construí para vocês aqui uma sequência, né, sempre seguindo essa regrinha de somar 3 para obter o próximo. Isso configura uma PA. Agora, como é que eu consigo sintetizar isso daqui numa lei de formação? Bom, uma possível maneira seria essa. Repare que o primeiro termo da nossa sequência aqui é o 5 e qualquer termo é sempre o anterior somado de 3 unidades. Então, se eu pegar o termo que está na posição n mais 1, se eu quiser obter esse cara, eu posso pegar o anterior dele, que é o AN, e acrescentar a minha razão, que vale 3 unidades. Isso daqui é a nossa lei de formação. Também a gente costuma chamar de fórmula de recorrência. Agora, por que recorrência? Porque para você obter um termo, você precisa recorrer ao anterior dele. Então, qual que é a desvantagem de você trabalhar com essa forma? Se eu te perguntasse quem é o 30º termo, você precisaria do 29º. E para saber o 29º, você precisaria do 28º. E assim vai. Você teria que, na prática, listar todos os termos. Então, nem sempre é vantajoso você usar uma fórmula de recorrência. Então, existe uma outra maneira, né, de você definir essa lei de formação, que seria a seguinte. Bom, se eu quiser sair do primeiro termo e chegar no segundo, eu preciso avançar uma casa. Nisso que eu avanço uma casa, eu preciso adicionar uma razão. Então, com isso, eu chego à relação que o meu A2, o segundo termo, é o A1 mais uma razão. Continuando. Se eu quisesse, por exemplo, sair do quarto termo e chegar no sétimo, bom, do quarto para o sétimo, eu preciso dar 3 avanços, né? 3 saltos. Em cada salto eu acrescento uma razão. Então, como do 4 para o 7, eu preciso avançar 3 casas, vou ter que avançar, então, somando 3 razões. Então, nesse caso, eu vou ter que o A7 é igual a A4
mais 3 razões. E se eu quisesse voltar em vez de avançar? Por exemplo, se eu estivesse no 14º termo e quisesse voltar para o 10º. Bom, da casa número 14 para a casa número 10, eu preciso regredir, preciso voltar 4 casas, né? Bom, e quando eu avanço, eu somo a razão, quando eu volto, eu subtraio. Então, nesse caso, repara que em vez de eu acrescentar 4, eu vou ter que retirar 4 razões. Com isso, eu chego à relação que o meu 10º termo, o A10, é o 14º diminuído de 4 razões. Bom, acho que com isso a gente já consegue criar um raciocínio e pensar num termo geral, um termo genérico. E se eu quisesse sair do primeiro termo e chegar num termo lá na frente, na casa número n, o enésimo? Quantas casas eu preciso avançar para sair da primeira casa e chegar na enésima? Bom, quando a gente foi da 4 para 7, foi 7 menos 4. Da primeira para a segunda foi 2 menos 1. Você pensando um pouquinho, é claro você perceber que da primeira para a enésima são n menos 1 casas que você precisa avançar. Em cada uma delas você acrescenta uma razão. Então, com isso eu chego à seguinte relação, que o meu enésimo termo é igual ao primeiro mais n menos 1 vezes a minha razão. Isso é o que a gente conhece como fórmula do termo geral da PA. Tá bom? Termo geral da PA. E a ideia é você não ficar preso a essa fórmula. Porque esse raciocínio, se cada vez que você tentar pegar um exercício, tentar fazer sozinho, né, seguindo essa mesma metodologia, você poderia, sozinho, chegar na seguinte relação. Pô, Maurício, e se eu não quisesse sair do primeiro e chegar no enésimo? Se eu já estivesse num termo qualquer, numa casinha P, e quisesse chegar no termo N, né, eu não preciso voltar para a primeira casa para depois avançar para a enésima. Eu posso simplesmente lembrar que para sair da Pésima casa para chegar na enésima, basta eu avançar N menos P, e cada vez que você avança uma, você acrescenta uma razão. Nesse caso, só multiplicar pelo R aqui. Então você teria uma segunda maneira de representar essa lei de formação, que é o AN igual a AP mais N menos P vezes a razão. As duas fórmulas são válidas, né? A primeira é a fórmula mais comum, que a maioria dos livros mostra. Essa segunda fórmula também é bastante comum, né? Então você pode usar a que você quiser. Lembrando que a ideia é você não se sentir preso, tá bom? Bom, gente, então essas são as leis de formação, as possíveis maneiras que você tem de representar a lei de formação de uma PA. Né? Então por hoje é só. Na semana que vem, na próxima aula, a gente vai fazer alguns exercícios que envolvem o uso da fórmula. Então, até a próxima.